Este é o Palavra Dura, podcast com o jornalista Marcel Leal. Educação de africanos. Acho muito triste alguém não saber ler nem escrever, e no Brasil ainda são 11,3 milhões. É uma população do tamanho de toda a Bélgica. O Nordeste, onde a maioria dos governadores nos últimos 12 anos são do PT e seus aliados, tem o maior percentual de ignorantes do país, 13,9%. Na Bahia, depois de 12 anos de PT e do Topa, são 12,7% de iletrados. Porém, mais grave ainda é o analfabetismo funcional, de pessoas que puderem estudar, mas não entendem um texto maior que um bilhete e não conseguem escrever um bilhete. Entre 2009 e 2018, aumentou de 27% para 29% o nível de analfabetos funcionais, o que faz sentido, já que foram ensinadas por professores que tiveram uma formação ruim e que, em consequência, ensinam seus erros aos novos alunos. Os sucessivos governos petistas, desde 2003, mais voltados à ideologia que ao ensino, afundaram a educação. Em 15 anos, o analfabetismo só caiu 2,5%, mas o analfabetismo funcional subiu 2% e a quantidade de pessoas com nível adequado de ensino caiu 1,7%. Se fizer tudo certo, a situação levará uns 20 anos para ser revertida, se começarmos agora fazendo certo. A tragédia nacional está clara nos dados. Nem metade, 47% só, nem metade da população termina o ensino médio. Fundamental para ter um emprego, fundamental para ter uma vida plena, para ter capacidade de entender as coisas. Dos que completam, só 5% sabem o que deviam em matemática e só 10% sabem português. Ou seja, os alunos saem do fundamental e do médio ignorantes. A média de anos de estudo é de 9,3 anos, chegando a 10 no Sudeste. Não é ruim. Na Europa, por exemplo, é de 13 anos. O problema é a qualidade desses 9,3 anos, muito inferior ao que deveria. Não adianta estudar muito e estudar mal. Não adianta ensinar muito, mas ensinar errado. Claro que a média do Nordeste é muito pior que essa. É só de 7,9%. Ou melhor, 7,9 anos de estudo. É importante notar que a queda do analfabetismo não se deu só porque ampliaram o número de alunos na educação fundamental, não, mas porque boa parte dos analfabetos mais velhos morreu durante esse período, levando a taxa para baixo. Apesar de ser o principal motivo, a ideologização das aulas não é o único. A situação dos professores tem uma influência grande. Por exemplo, em uma aula típica, só 67% do tempo é usado para ensinar. O resto é gasto em tarefas burocráticas, como fazer a chamada e manter a ordem na sala. Já existe tecnologia para que a chamada seja feita por NFID, automaticamente quando o aluno entra na sala. Mas solução para a indisciplina na sala depende primeiro da família ensinar aos filhos que professor se respeita e é soberano na escola. A média de tempo de ensino em cada aula nos 48 países da Organização dos Países Desenvolvidos é de 78%, com vários chegando a 90%. Atrás do Brasil só estão os professores da África do Sul e da Arábia Saudita, gastando mais tempo sem ensinar. Falta também ao professor brasileiro um tempo pago para que ele prepare a aula. Hoje ele faz isso no tempo que deveria ser seu tempo livre, de lazer, com a família. Muitas vezes ele sequer prepara a aula, seja por cansaço ou absoluta falta de tempo quando é obrigado a dar aulas em mais de uma escola. Uma revelação do PNAD que me incomoda muito é o que acontece com os 47,3 milhões de jovens de 15 a 29 anos, o futuro do país. Desses, 13,5% trabalham e estudam ao mesmo tempo. 28,6% só estudam, o que deveria ser a regra, e 34,9% só trabalham, sem nenhuma chance de adquirir conhecimento. Já 23% nem estudam, nem trabalham. Dentro desses 23% de nem, existe ainda uma diferença grande entre homens e mulheres.
28,4% delas não estudam nem trabalham, enquanto nos homens esse percentual é bem menor, de 17,6%. Segundo quem fez a pesquisa, muitas garotas fazem trabalho doméstico ou cuidam de idosos em casa. É um índice que chega a 23%. Até os 18 anos, as pessoas só deviam estudar, garantindo um bom conhecimento para outras etapas da vida. Daí até o fim da faculdade, poderiam ter uma atividade de meio período, que desse alguma renda sem atrapalhar o curso universitário. É assim nos países mais desenvolvidos, onde existe na sociedade o respeito por ganhar conhecimento. O Brasil tem tecnologia de ponta, tem a maior cobertura de saúde do mundo, tem algumas das melhores empresas do planeta, mas não tem nenhum prêmio Nobel. Sabe por quê? Porque para ganhar um prêmio Nobel é preciso ter educação também de ponta, com alto investimento em pesquisa e universidades que incentivem a experiência, não a ideologia. Na educação, estamos bem longe da excelência. Temos uma vida de idade média. Palavra Dura, com o jornalista Marcel Leal.